queria desejar boa noite a todo mundo aí, né? Uma responsabilidade muito grande. Tá me ouvindo, Zé? Tá bem o áudio aí? Tá ótimo. E falar diante de tantos caras aí com tanto tempo de basquete, acho que é uma honra muito grande e espero responder à altura, né? Eu, preparando o tema aqui, eu decidi dar uma mudada no tema, Zé, né? Eu decidi passar, não falar só do jogo de transição, mas aí eu ouvi a live do Dedé ontem. Aí eu percebi que a gente cai muito na questão de chegar jogando em transição e o jogo aberto, né? Então eu quis mudar para o jogo de transição e aberto como uma ferramenta de desenvolvimento na base. E também levando aquilo que a gente faz no SESI no nosso dia a dia, né? Como vocês, quem pôde participar da live do Elinho aí, né, a gente tem esse alinhamento da base que começa lá no sub-14, hoje a gente já tem um pouco no sub-12, né, no PAF com o Jamil lá, e já de vir jogando aberto, né, de jogar mais em transição, e quando chega para a gente lá no 16, 17, 19, né, com o Nilton, comigo, né, os meninos já têm incorporado essa filosofia de chegar jogando, né, em transição, em aberto, Ô, né? Não que a gente não Joe, faça. só te cortando um pouquinho. Parece que tem alguns aqui que tá sem som, não tá conseguindo te ouvir. Ô, Rica, você, Niltinho, vocês estão ouvindo agora? Agora. Aí deu certo ali embaixo, Isso, manda bala. né? E pegando esse bonde aí, né, não que a gente não faça, né, não faça jogadas, não faça outras coisas, né, mas eu sinto que a nossa filosofia lá é mais essa, visando muito o desenvolvimento, né, que eu peguei a conversa do Carlão um pouco no final, né, qual que é seu objetivo, né? A gente hoje eu posso falar que o SESI, né, a gente tem a felicidade de trabalhar num lugar que a filosofia permite isso, né, e facilita nosso trabalho, né? Então, a ideia é essa. Ô Zé, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Vai me falando aí, Zé. Aqui. Apareceu aí, Zé? Apareceu. Apareceu, Então, Joe. é, eu decidi colocar esse jogo de transição e aberto como ferramenta de desenvolvimento na base, né? Que no inglês a gente pode procurar aí transition, o flow motion e o spread motion, né? Que é chegar jogando sem parar, né? Não parar a transição, e isso se confunde, né? Às vezes a gente tem aquela discussão, é jogada, não é, é transição ou já é jogada, né? A gente fica nesse embate aí, mas a ideia é chegar jogando sem parar, jogar nos conceitos, né? E, né, que a gente tem uns porquês disso. Então, antes de começar, é uma discussão que nós temos muito, né? Qual é a maior dificuldade no desenvolvimento de um atleta hoje, pensando em basquete, pensando, né, no jogo em si? Eu sei as dificuldades do dia a dia, de estrutura, né, aquele monte de coisa que a gente sabe, mas qual seria a dificuldade hoje, né, que a gente tanto conversa aí, a gente falando de neurociência, falando um monte de coisa, né? E um pouco assim do que eu li, assim, do que eu acredito, é os meios quais o atleta terá a oportunidade de colocar em prática o que ele está aprendendo. Porque muitas vezes a gente, né, vive naquela luta. Eu e o Nilton, a gente conversa muito isso. A gente fica só fazendo o fundamento, a gente pensa no exercício mais global, né? E a gente sabe que a resposta não tem uma resposta certa para isso, né? Eu acho que um pouco andar nos dois meios aí, né, para ter esse desenvolvimento. Mas eu acredito muito que é oferecer ao menino de ter oportunidade de acertar e de errar, né? E isso a gente consegue ir fazendo, né, do simples para o mais complexo, né? Exercício, né, de fundamento básico, né? Ontem o Dedé falou muito bem na live junto com o Léo Figueiró lá de, né, se o menino não tem fundamento, não consegue responder às atividades. Eu também penso muito nisso, né? E tem muitas escolas, né, do leste europeu, né, Argentina, que pensa nisso também, né? Da gente ter a base, fundamento primeiro, para depois a gente ir colocando outras coisas. Mas é uma ideia que eu quero discutir com vocês aqui hoje. Outra são as situações reais, né? Que a gente traz muito, né? A gente faz o exercício picado e na hora que a gente coloca no todo, o menino tem muita dificuldade, né? Como que a gente consegue
né, quebrar isso, né? Como a gente consegue ser mais acessível, né? Que o menino se exponha mais e tente mais, né? E aquilo seja transferido mais para a realidade, e ele consiga executar na hora do jogo. E a outra coisa que eu acho fundamental, e eu via muito quando eu jogava, agora bem menos, graças a Deus, né? O menino tem medo de errar, cara. Isso é muito complicado para mim. Eu acho muito triste, né? Quando o menino não pode errar, o técnico já vem em cima, gritando, já vem, né, excomungando o garoto. Eu acho que isso acho que seja até pecado, né, no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que isso é uma falha muito grande que a gente tem e que inibe muito os meninos, né? E eu reforço que é realmente que ele tem a oportunidade de errar e de acertar. A gente sabe que ele vai errar muito mais do que acertar no começo, mas se ele não errar, acredito eu que ele não vai se desenvolver, né? Então, colocando aí, por que jogar em transição e aberto, né? A gente às vezes vê alguns times fazendo, a gente faz em Franca, e eu já fazia muito isso, né? Que apesar de ter pouco tempo de basquete, eu tenho uns 4, 5 anos como técnico, né? Alguns aí têm, acho que é a minha idade de basquete. Eu gostava de passar isso para o meu time, mas às vezes eu não pensava o porquê. Então, por que a gente gosta de chegar jogando em transição? Eu acho que é uma pergunta que nós temos que ter enraizada na gente, se você gosta de jogar assim ou não, né? Mas que a gente tem que pensar. Eu gosto de pensar que quando a gente chega jogando em transição, a gente cria situações simples, mas apesar de ser simples, ela pode desenvolver os conceitos e as tomadas de decisões e as leituras do menino, né? Mas a gente sabe que isso precisa tempo, muito tempo, e paciência para poder ensinar. E isso eu deixei uma interrogação aí. Será que isso que eu estou falando é verdade? Será que vocês concordam ou não concordam? E no final a gente vai conversar sobre isso. Aí eu estudando, assisti uma live de um técnico americano, ele afirmando que há uma exigência maior no desenvolvimento do jogador, né? Será que isso é verdade também? Eu, né, por gostar desse meio de jogar, eu acredito que sim, né? E a gente vai ver mais para frente. E eu acredito também que tem uma exigência coletiva muito grande também, que às vezes a gente chama uma jogada, a jogada é muito específica, e em alguns momentos o menino fica só ali paradinho, né? Mas eu sei que tem uma exigência coletiva de todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque a coisa tem que ser bem entendida por todos para poder funcionar também, senão vira uma bagunça, né? E eu acho que por ser criar situações simples, né, cria uma maior possibilidade dos garotos de desenvolver papéis diferentes, né? E isso eu estou falando é do pivô poder trazer a bola, né? Do um armador poder jogar no poste baixo, o nosso 4 poder atacar em corte, né? Coisas que a gente vai poder discutir mais para frente, né? Mas são perguntas e afirmações, né? Que eu gostaria que vocês também pontuassem. Então, quais são os pontos fortes assim que eu vejo de chegar jogando em transição, né? E aberto o desenvolvimento da base, né? O que eu falei lá no começo, dificuldade de aprendizado, é oportunizar para o menino que ele tem chance de criar aquela situação que nós ensinamos, né? Aquele corte, né? Aquela finalização. Então, eu acho que o jogo de chegar em vantagem numérica, ele dá essa oportunidade para o garoto. É mais fácil ele chegar jogando 2 contra 1, né? Até 1 contra 1 ali, para ele poder tentar fazer. Às vezes o jogo 5 contra 5, né? Aquele jogo metódico, dá uma inibida no garoto quando ele olha lá para dentro, vê, pô, todo mundo postado, já a defesa, né, paradinha, né? Às vezes isso pode criar no menino, né, uma dificuldade maior. E essa maior facilidade em criar esse desequilíbrio, e assim uma possibilidade maior das tomadas de decisões, né? A defesa não estando postada, eu acredito que posso oferecer isso para o garoto. E o que eu falei um pouco antes, né, de um pouco da versatilidade, são essas situações táticas mais flexíveis, né? E isso oportuniza os meninos desenvolver diferentes papéis, né? Como eu já disse, do pivô pegar o rebote, sair driblando, né? Do armador já poder. Deu certo, Joe. Então, esses são alguns pontos que eu acho que são, né, o porquê de se jogar em transição. E lógico, eu falo isso muito para os meninos, tudo tem um lado bom, um lado fraco, né, o lado ruim das coisas, mas se a gente for pensar um pouco nos pontos fracos, né, é onde a gente cai no maior debate também, né, que é a probabilidade de erro.
A gente vê muito, às vezes eu tenho que engolir seco, né? A gente jogar nessa transição, deixar os meninos mais soltos, né? Várzea, né? Deixar o menino a Deus dará, mas a maior probabilidade de erro. Isso acontece, é fato, né? Mas eu acho que isso tem um porquê e a gente pode trabalhar isso, né? Aí, outra coisa que eu detecto, né, que a gente vê por aí, é o menino confundir jogar rápido com pressa. Ele acha que ele já tem que finalizar, né, forçando aquela situação rápida, né? Então, às vezes isso pode confundir um pouco o menino e cabe a nós técnicos a gente ir minando esses erros. E outra coisa que a gente vê muito hoje né, principalmente com a NBA, né, eles confundir boas decisões com heroísmo, né? Às vezes a gente vê só chute de fora, o menino já quer decidir de primeira, né? Assim, chega, já chuta uma, às vezes tudo bem, chega, quer chutar outra, ele acaba assumindo um papel de herói, né? Isso a gente tem discutido muito com os meninos, que às vezes confunde, né? Porque você chegar jogando rápido, vai te dar a oportunidade de estar livre em algumas situações parecidas, né? Mas que no decorrer da partida, né, precisa de uma análise maior, de saber qual que é o contexto do jogo, né, de como a gente vai trabalhar isso. Aí, como eu disse, o arremesso de fora, né, isso é uma dificuldade que a gente tem, às vezes eu tenho no 19 com os meninos, né, não tem aquele ímpeto de cortar e cortar de novo, igual a Ellen falou, né, que o pai dele falava, né, não tem defesa que aguenta 2 cortes, né, a gente tem dificuldade em realizar isso. E aqui, para mim, uma das dificuldades maiores, assim, que eu acho que é o menino tomar uma decisão, né? Eu tô andando meio depressa, assim, só para a gente chegar na parte importante, sim, mas esses são os pontos, né, que eu acho que é legal da gente pensar para a gente poder chegar na parte tática da coisa, a gente poder dar uma discutida mais aprofundada, né? Aí, algumas coisas que eu acho que a gente pode desenvolver jogando, né, essa chegada em transição, né, e no sistema aberto, né, a gente pode separar em conceitos gerais, né, e alguns conceitos mais específicos, né? Então, esse conceito, né, que eu gosto muito, eu acho que o basquete hoje moderno tá muito embasado nisso, é o conceito de espaço e tempo, né? Essa relação de um menino com o outro, as distâncias entre ele e a bola, a distância entre ele e o companheiro, né, e o tempo da tomada de decisão. Eu acho que isso hoje é uma das coisas assim fundamentais, é uma das mais difíceis de ser trabalhadas, porque envolve leitura, envolve conceito de jogo, engloba tudo, né? E eu acho que é uma das coisas que dá mais trabalho, mas eu acho que é a alma do negócio. Eu particularmente gosto muito de trabalhar isso, né? Eu acho legal quando o menino entende, quando ele vê as situações acontecendo, né, de ocupação de espaço, rotação ofensiva, quando ele se posiciona legal, tem aquele arremesso livre ou passe extra ali, né, eu acho uma coisa bacana. Gosto de falar também da regra de 1 segundo, né, nas categorias menores, poderia ser 2, 1,5 segundos, que é aquela questão de ficar com a bola o menor tempo possível, recebi e já tenho que criar alguma coisa. E isso provoca muito erro nos meninos, passe errado, andada, né, um monte de coisa, porque eles hoje ainda não têm o costume, né? Eu acho assim, eu vou entrar num ponto aqui, vai parecer senso comum, mas os meninos hoje têm uma dificuldade muito grande de pensar, né? De antecipar, então, eu acho que hoje está raro meninos que consigam antecipar muitas situações. Isso é relacionado à escola, relacionado a convívio familiar, né? A gente tem uma conversa muito grande em Franca, assim, com eu, Nilton, Jamil, o Zé, o Rafa, né? Os meninos hoje têm muita preguiça de pensar, né? Às vezes a gente explica um exercício, você pode ter certeza que eles já vão vir perguntar, né? Os meus atletas, às vezes, eles ficam até meio assustados, porque eu acho que isso é uma coisa treinável no garoto. Às vezes eu explico um exercício, o menino já vem perguntar, eu falo assim, você já pensou para perguntar ou não? Às vezes parece ter sem educação, mas pensa primeiro.
Aí, com o tempo, eles vão pegando, mas mesmo assim, não dá muita mudança, não. Então, essa regra de 1 segundo aí, né, para fazer esse jogo rápido, é interessante, né? E acelerar o menino a estar pensando o tempo inteiro. Né? Aí, já falei um pouco de tomar uma decisão. A gente, em Franca, gosta de falar muito disso. Eu, particularmente, no 17 e no 19, são as categorias um pouco mais velhas. Eu sempre falo para os meninos, toma uma decisão. Não importa se seja certa ou errada, mas toma uma decisão. Se você tomar uma decisão errada, nós temos um caminho para te corrigir. Se você não toma uma decisão, eu não sei o que você sabe. Ou se você não sabe. Aí eu vou perguntar, por que você não fez isso? Aí muitas das vezes o menino sabe responder, mas não toma decisão. Aí às vezes, medo de errar, medo do companheiro reclamar. Então, acho que a gente sabendo identificar isso, fazer o menino tomar uma decisão. Eu prefiro que ele tome uma decisão, meu caso particular, que ele tome uma decisão errada do que ele não tomar a decisão. Eu prefiro que ele bata para o lado errado do que não bater para o lado errado. Eu prefiro que ele esteja num lugar que não é para ele estar porque ele quis ir para lá, do que ele não saber para onde ele tem que ir ou ele não ter escolhido ir para algum lugar. Eu acho que isso é muito melhor, ele ter essa tomada de decisão, mesmo que errada, do que não tomar a decisão. Então, ainda mais nesse sistema aberto, que o menino tem que passar e criar. Então, isso é muito importante. E o que a gente fala o tempo todo, eu fico na beirada da quadra parecendo um papagaio de pirata. Cria. Como a gente joga em sistema aberto, e eu vou chegar um pouco mais à frente aí, os fundamentos, igual eu escutei o Davi falando já, a questão hoje é o ângulo de bloqueio, a saída do bloqueio indireto, e o Carlão falando o pick and roll. Pick and roll eu acho que é a cereja do bolo. Antes disso tudo, lógico que tem que saber jogar o pick and roll, tem que ter os fundamentos, mas eu acho que antes disso tudo, para a base, lá no sub-12, 13, 14, para o menino chegar lá em cima afiado, a gente tem que saber outras coisas. Então, esse criar o tempo todo vai englobar, muitos fundamentos, praticamente todos os fundamentos básicos do basquete, além do drible, além do passe, cortar a área, que é o cut, entrar sem bola, fazer um bloqueio indireto, comunicação. A gente tem uma dificuldade muito grande em comunicação, então acho que esses conceitos gerais a gente pode desenvolver nessa filosofia de jogo. Aí, pensando em conceitos específicos, que seria mais dentro dessa filosofia de jogo, nós podemos falar tem uma boa defesa e um bom rebote. Se a gente não tiver uma boa defesa e um bom rebote, contra-ataque de fundo bola é muito difícil, a transição de fundo bola já fica mais complicada, você vai pegar a defesa mais parada. Eu, particularmente, ano passado, eu tinha um time muito grande, joguei contra o Davi, joguei contra o Toca, joguei contra mais outros técnicos que estão aí na live. O meu time era muito grande, mas a gente não era muito bom de rebote. Isso era um problema, porque se você é grande, você já sofre na velocidade. Então, se você não garantir o rebote, fica muito difícil. Então, eu acredito que a transição ela já começa aí, na defesa forte, na contestação por arremesso não ser um bom arremesso, e a gente ter esse rebote afiadíssimo para a gente já sair jogando. E eu gosto de falar, a gente tem a filosofia em Franca, eu vi o Fernando ou Carlos Dourou, o cara que fez a clínica da federação lá? É Fernando Duro, né? Duro. Fernando. Ele falou isso dos 3 passos, eu achei muito legal. A gente já fazia meio que indiretamente, mas eu já pontuei muito para os meninos. 3 passos para chegar no ataque. É o pivô pegar o rebote, se não for o pivô que sabe levar a bola, que consiga levar a bola, eu tenho confiança para isso ainda. Primeiro passo no armador, o armador dando o segundo passe para frente para o lateral, e daí já ter o corte, a gente trabalhar com 3 passes aí para já criar alguma situação. O contra-ataque, que é o primeiro objetivo aí de receber o passe e já fazer a bandeja, E aí a gente já chega numa parte assim que
começa a dar um pouco mais de corpo, né, nessa filosofia de jogo, né? Se a gente não deu contra-ataque, o que nós vamos fazer, né? A gente pede para os meninos, eu particularmente, de pedir para o menino chegar jogando pela lateral. O lateral recebeu na frente, se não tem alguém na frente dele de defesa, tá ele e um menino, é para jogar um contra um. É para ele jogar um contra um, é para ele atacar. Eu acho que daqui você já começa a surgir o desequilíbrio. Às vezes ele não vai fazer a cesta, mas ele vai criar um desequilíbrio, já forçar a primeira ajuda, e aí já descarregar a bola. Já pode ser o primeiro momento importante, né? Da gente já criar essa facilidade que é o objetivo da transição. Então, esse primeiro jogador é lateral, recebeu a bola, tem que jogar um contra um. Às vezes a bola bate no pé, sai, né? Mas a gente pede para o menino jogar um contra um, principalmente nos treinamentos. Ter confiança de jogar um contra um, né? Não afinar para o cara, vai para cima do cara, seja agressivo. O Davi falou muito bem esses dias, não sei se foi nessa live ou foi numa live dele, que, né, essa questão do contra um, ele dá um contra um todo dia. Em Franca nós estamos tentando fazer isso, né? O Zé trabalha na parte específica lá, sempre está trabalhando um contra um com os meninos. Eu também sou a favor de ter um contra um praticamente todo dia, se não todo dia. Porque eu acho que é aí que é o começo do desequilíbrio em qualquer situação, defesa postada, defesa não postada. Acho que é daí que começa o jogo. E a partir disso, né, os conceitos de virar o lado da quadra, né, não ficar com a bola do mesmo lado, trocando passe de um lado para o outro, vira o lado da quadra, passe a bola para o lado da quadra, fazer a defesa mudar o lado, né? Tem gente que gosta e não gosta, né, de falar do lado forte, lado fraco, né, mas fazer a defesa ter que se movimentar para o outro lado, né? Ver se a defesa consegue fazer isso, ver se os meninos são treinados a fazer isso, né? Ter uma boa rotação defensiva, né, virando o lado da bola. E também a questão do poste baixo, né, que é outro conceito que a gente cobra muito, eu cobro muito dos meninos, que é bola dentro e bola fora. Então, esses conceitos de romper a área, virar o lado da bola, bola dentro, bola fora, é uma coisa que a gente pega muito, né, eu cobro muito dos meninos, né, que é essa questão de fazer a defesa mudar o lado, defesa fechar, defesa abrir, né, não ficar paradinho. Acho que esse é o coração desse sistema, né, de 5 aberto, de chegar jogando em transição. Então, isso a gente pede muito, né? E a gente faz isso nos treinos, a gente, quando começa a parte mais coletiva, né, 3 contra 3, 4 contra 4, né, o Zé está sempre me ajudando, o Rafa, a gente gosta de fazer estatística de quantas vezes nós entramos na área, quantas vezes nosso ataque, né, principalmente nos jogos, quantas vezes nós entramos na área adversária. Acho que essa estatística mostra muito, assim, um grau de agressividade ofensivo nosso, né? Mostra se a gente está querendo o objetivo da cesta ou, né, tá aquele passe para lá, passe para cá. E também a gente conta na nossa defesa. Como está a nossa defesa? O time adversário está conseguindo entrar na nossa área, e se conseguiu entrar na sua área, você vai ter que forçar a ajuda. Se a ajuda for bem feita, as coberturas, né, vão ter que ser bem feitas. Aí você vai ter que correr atrás do ataque, né? Então, essa entrada na área eu acho muito importante, né? E a gente tenta contabilizar isso nos jogos, nos treinos, né, para ter esse feedback para os meninos. Aí agora eu acho que chega num ponto importante para nós aí, né? Pensando nesse jogo moderno, né, que a gente, se assim pode falar, e no desenvolvimento de atletas, né, multifuncionais, né? Como fazer isso? Né? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão para quem gosta da base, né? Para quem gosta de trabalhar com desenvolvimento na base. Então, né, eu falei desses pontos aí, mas eu gosto antes, né, de falar assim, né, vamos dar um pouco de nomes aí. O que seria um atleta multifuncional hoje? Hoje, a gente vê, principalmente no basquete internacional, né, os jogadores grandes fazendo coisas que há tempos não se pensava, né? Jogador grande trazendo a bola, os grandes recebendo pick and roll, né? Os jogadores pequenos jogando no poste baixo, né? A gente vê isso muito, falar pelo adulto de Franca, né? Nós temos por exemplo, o David Jackson joga no poste baixo, está com um cara menor, né? O Hélio joga com um cara baixo no poste baixo, está com um cara menor, né? Eu vou falar assim pelos meus times, o Adiel joga no poste baixo, né, se está com um cara menor, né? Então, hoje isso eu acho que é o futuro
do basquete no mundo, e eu acho que isso a gente está engatinhando ainda, né? Hoje, né, do ano passado para esse, que a gente começou a ver um pouco mais de resultado, mas como eu falei lá no primeiro slide, né, que exige tempo, né, trabalhar essas leituras, trabalhar esses conceitos. A gente está vendo nossos grandes começar a querer levar a bola, né, e isso dá uma diferença muito grande. Nós pegamos um time na Sul-Americana agora, né, o adulto nosso, não lembro o time que tinha o pivô que levava a bola, cruzava a quadra inteira, bandeja de fundo bola. E assim, Romero. Nosso pivô não conseguia. Era o Qual que Romero. era, Zé? Romero, né? Eu não tô te ouvindo. Romero? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Mas, assim, só para lembrar desse cara, o cara pegava a bola, rompia, e nossos pivôs, né, não estão acostumados a fazer isso. Na hora que viu, o cara tava lá e gerou um problema muito grande para nós. Então, acho que esse é o futuro hoje. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente vai desenvolver atletas que faz muitas funções hoje no basquete? Cara, é fundamento, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída. Né, eu vou falar pelos meus treinos, né, e pelo que eu vejo do nosso trabalho, do Nilton, do Jamil, do Zé, né, é muito difícil, assim, o Zé faz a parte específica, ele separa por posição, mas assim, é muito difícil a gente treino que a gente não faça os meninos fazerem tudo. A gente vai fazer saída de contra-ataque, quem pegou rebote, vai driblando. Ah, o pivô pegou o rebote, né? Lógico que a gente trabalha primeiro a situação do contra-ataque, né? O primeiro fundamento que a gente já fala que é pegar o rebote, olhar para ver se tem alguém livre para o passe longo. Não deu isso. Pode sair batendo, cara. Mudou hoje. Hoje a gente já mudou esse papo em Franca. Eu particularmente falo, ó, sai batendo bola. Não fica procurando armador, não. E se o armador vê, por exemplo, eu vou falar no caso do Sub-19 nosso, o Marília está com condição de levar o Márcio, está melhorando muito esse aspecto. Pegou o rebote, pode sair batendo, cara. Tem gente na frente? Passe. Não tem? Leva a bola. Vamos ver se o pivô do outro time vai conseguir acompanhar. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. Aí vem aquele ponto lá, vem os pontos fracos. Os meninos confundem ainda muito de sair batendo e não soltar a bola. Ele acha que tem que passar por todo mundo, fazer 3 fintas e forçar a bandeja lá. Mas já é o começo. Né? Eu paro depois que ele fez a cagada toda. Ah, você quer bater bola? Ótimo, mas olhou para frente? Né? E aí? Qual que é a leitura que você teve? Por que você não passou a bola? Por que você está olhando a bola? Então, aí a gente volta lá no fundamento. Hoje, né, a gente teve essa parada aí, mas a gente estava no processo de desenvolvimento de lição de casa para os meninos, digamos assim. Né? Passar uma ficha para cada um, né? E cada um vai fazer um fundamento que precisa melhorar. Da onde que nós tiramos isso? Eu passei uma avaliação para os meninos. Ô, Jonathan, você está me ouvindo? Eles achavam que eles tinham feito bem na temporada passada, que eles achavam que eles não teriam feito bem. Para eles escreverem. Né? A segunda pergunta que eu fiz, o que ele fez bem que ele quer continuar fazendo essa temporada? Jonathan, o que está ele me fez ouvindo? mal que ele não quer continuar fazendo essa temporada? E a terceira pergunta é, o que ele acha que ele não tem ainda que ele precisa fazer nessa temporada e melhorar como jogador? E vendo a resposta de cada um, a gente identificou alguns pontos, né, e decidimos trabalhar com 2, e alguns meninos a gente vê que consegue acompanhar 3. João, você está me ouvindo? Para o menino se desenvolver. Né? Você está me ouvindo, Jonathan? Vou dar um exemplo de um grande nosso. É o drible, né? Sair driblando, não tem drible, não tem corte ainda, tentou, mas erra. É o arremesso, né? E o rebote, por exemplo. Não, Zezinho. E a gente vai desenvolver uma ficha de trabalho específico que ele vai ter que fazer. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Zé. Joe, você está ouvindo, Zé? Estou ouvindo aqui. Zé, todo mundo te ouvindo. Ele vai ter que fazer antes do treino, depois do treino. O Jonathan não está ouvindo, eu acho que ele é o único. Você está falando comigo, Zé? Tô. Tenta, Nilton, liga para ele aí, por favor, que eu acho que ele não está ouvindo a gente. Ô, Joe, você está ouvindo agora? Deixa eu ver se é o meu... Tá dizendo que vai acabar em 1 minuto a reunião, hein? Isso, eu vou falar, pessoal, vai cair a reunião, aí você, Joe, pode voltar aí. E como eu estava falando, a partir dessa detecção do que o menino precisa
melhorar e sendo mais específico, não deixar... às vezes a gente fala, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, mas fica muito vago, né? Então a gente está tentando especificar mais e fazer um trabalho. A gente está ainda por tentativa e erro, 2 meses, pelo menos para tentar melhorar aquela, já que é pontual, né? Dois fundamentos, 2 situações de jogo, né? São algumas coisas particulares de cada um, né? Precisa melhorar isso, aquilo, né? Mas a gente não sabe o tempo ainda, está na tentativa e erro disso, mas eu acredito que esse seja o caminho, né? Esse trabalho de desenvolver não só, os fundamentos básicos do jogo mesmo, é o drible, é o passe, né? As leituras básicas de rotação ofensiva, né? E, igual eu falei lá no começo, começar do mais simples, né? 2 contra 0, 3 contra 0, né? Na clínica da Federação Paulista lá, o Dorô falou que, tem que tomar cuidado para não virar uma dança, né? Às vezes ficar uma dança, uma coreografia. Eu acho que essa é a dificuldade nossa. A gente às vezes faz muito coreografia e o menino às vezes não está entendendo o que está acontecendo. Acho que quem consegue mostrar o porquê, fazer o menino entender, o menino pensar e ser crítico em cima disso, consegue ter sucesso. E o sucesso então, não é ganhar jogo, é o menino aprender. Né? O menino ter a chance dele de chegar lá no adulto entendendo aquilo que precisa ser entendido. Né? Eu falo muito para os meninos, gente, eu não quero que vocês ganhem campeonato, eu quero que vocês entendam. Né? E hoje a gente conversa muito com o Elinho, né? Às vezes o Elinho precisa fazer situações de eu preciso o 4 fazer step, o 5 fazer dentro e o lateral é dobra. Os adultos têm dificuldade em fazer isso, mas por que os caras têm dificuldade de fazer isso? Né? Se é um alto nível, o maior nível nosso hoje no país, né? Então, eu falo, é dificuldade de pensar, cara. A gente está numa sociedade que não ensina a pensar e a coisa vai muito além do basquete. Né? A coisa vai muito mais fora do basquete. E aí, o que a gente vai fazer disso? O que cada um pode fazer para superar isso? Né? Então, eu acho que essa é a pergunta do $1 milhão. Como que nós vamos fazer isso? Né? E se a gente quer um atleta versátil, nós temos que ensinar tudo. Igual o Davi falou do pivôzão dele lá que tá matando bola de fora no treino. É deixar o cara chutar, cara. Tem que deixar. Vai ganhar, vai perder, vai errar, né? Mas eu acredito que é esse processo, né, que vai fazer diferença. Né? Aí aqui eu coloquei um vídeo, vamos fazer figas aí para funcionar, né? Eu achei interessante esse vídeo, que eu estava procurando, né? Tem um cara no YouTube que chama Coach Daniel, e ele faz análise da NBA, de situações, e ele encontrou essa escola que de um ano para o outro eles melhoraram drasticamente, né, o número de pontuação, né, quanto ele pontuava por ataque. Né? Aí ele faz uns 2 vídeos de análise disso, né, e ele mostra que a escola começou a jogar aberto, né, chegar em transição. Né? Então, quando a gente fala de atleta multifuncional, o menino grande pegando um rebote e sair levando. Né? Isso já cria uma dificuldade muito grande para a defesa. Se pensar o atleta, o jogador que marca ele já ficou para trás. E ele saber levar essa bola, dar esse passe, né, dá uma diferença muito grande. Então, eu peguei 3 situações aqui do cara já conseguir levar a bola, o armador já foi embora, né, e ele atacar essa bola. Né, eu acho que isso é o ideal hoje. Né? E esse é outro atleta maior do time, apesar que o time não tem um pivô grande, né, e para quem não tem grandes, você vê os 2 caras grandes aí que no círculo, né, estão abertos, estão jogando de frente e criando a situação. Né? Então, como que a gente vai organizar isso tudo, então? É muita coisa, né? Eu sei que, tem coisa aqui para se esmiuçar, tem uma live para cada detalhe aí que a gente vai conversar, né? Mas como que a gente organiza isso tudo? Então, né, a ideia minha foi, primeiro, fazer esse bate-papo aí, que por enquanto está sendo só eu falando, né? Mas esses pontos aí que eu acredito que sejam fundamentais, eu quero ouvir muito, principalmente quem tem mais tempo de quadra aí, o que vocês veem sobre esse assunto, né? E agora falar um pouco de como que a gente consegue organizar isso tudo, né? Para o menino conseguir, o grande conseguir sair batendo bola, por exemplo. Né? Então, a gente começa essas coisas assim, pensando lá no sub-12,
né? Os 5 corredores aí que a gente fala sempre, a gente escuta muito falar, né? A gente gosta de usar, né? Os verdes aí, os laterais correndo pelo verde, né? O armador nos corredores amarelo aí e os pivôs correndo pelo meio, né? Eu falo por nós hoje, né? E mais para frente a gente vai ver uma discussão principalmente sobre o 4, né? Eu não tenho um time tão grande hoje, né? Eu não tenho 5, né? E eu não sei quem que eu ouvi falando, estou assistindo tanta live aí que eu não lembro quem está falando mais, só lembro que o assunto é bom, né? Hoje o 5 é 4, o 4 é 3, né? Pela escassez de cara grande, né? E pela versatilidade que nós estamos buscando, né? Vocês conhecem o Márcio, nós estamos tentando fazer o possível e o impossível para ele ter situações, vivências na posição 3, que a gente percebeu que lá embaixo ele vai, mas que ele precisa ser mais dinâmico, ser multifuncional, né? Então a gente está colocando ele na 3 para ele criar essas situações, né? Então, se a gente ter esse conhecimento básico aqui, né, para dar uma organizada na saída, mesmo que é o grande levando, né, para ele ter uma noção para onde que ele vai, principalmente lá nos iniciantes, né? É igual eu acho que assim o conhecimento ele é importantíssimo para os garotos, né? Desde o lado do sub-12, a gente tem que passar o conhecimento do jogo para os garotos. Não é só para o menino, esses são 5 corredores, mas por que são 5 corredores, né? Aí foi o que eu falei, né? Os meninos não pensam. Então, eu acho que esse papel é nosso, de fazer os meninos pensarem o porquê, né? E às vezes o menino não responde porque ele não tem o conhecimento, né? Não tem atitude, mas se ele tiver o conhecimento, você pode ter certeza que ele já vai ter isso eu sei fazer, eu tenho que tentar. No mínimo eu tenho que tentar, né? E a gente estimulando ele a tentar. Então, esses corredores aqui hoje, também não sei se são são os 5 correr só pelo meio, né? A gente viu o grande trazendo a bola. Se ele já pode levar a bola, o 1 já está lá na frente, né? Mas uma organização básica para ajudar no início, eu acredito que essa, né, possa ajudar bastante. Aí a gente lá na frente falou, né? O primeiro objetivo nosso é o contra-ataque. Esse é o objetivo de qualquer time, é fazer contra-ataque, de qualquer defesa, né? Se você marca para não fazer contra-ataque, eu não sei por que você está marcando, só para não tomar a cesta, né? Eu já estou pensando no que eu posso fazer lá na frente, né? Então, jogando essa filosofia de transição e de 5 aberto, antes de tudo, é o contra-ataque, né? Mas se não der o contra-ataque, o que nós vamos fazer? Vai parar a bola, pedir jogada, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu acredito que seja o momento da gente desenvolver esses conceitos, as leituras, né? Que a gente está começando a discutir, e a filosofia de jogo que você tem, né? Se for essa a sua filosofia, né? Então, aí a gente pode começar nos conceitos, assim, a gente gosta de simplificar ao máximo, né? Por exemplo, o primeiro conceito que a gente falou lá que eu falei dar os 3 passos, né? Os 2 passos para frente para o cara receber, é o do corte e passo. O primeiro momento do menino cortar, né? Daquele lateral lá, daquele menino que está lá na lateral, fazer aquele ataque pela lateral, ele cortar e se não der para finalizar, ele já soltar essa bola, né? Esse conceito de corte e passe, que aí a gente vem cair nas situações de rotação ofensiva, né? Aí eu sei que, tem N jeitos de fazer rotação ofensiva, né? Uns acreditam numa situação, outros acreditam em outra, mas eu acredito que não tem certo e errado, tem aquilo que funciona para você e com a característica que o seu time tem, né? Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem que falar todas possíveis para os meninos, porque eu vou te dar um exemplo. A gente foi para a seleção sub-16 na Copa América ano passado. Aí o coach era o Filé e ele queria, por exemplo, dar um meio na defesa. Aí os meninos não tinham esse conhecimento. E eu acho que a gente tem que, pelo menos, comentar algum dia, falar assim, tem time hoje que faz isso aqui, dá o meio para os meninos, para a defesa. Opa, por que o meio? Se a gente sempre vem lá de baixo sempre falou, não pode bater para o meio de jeito nenhum. Olha como cria uma crítica na cabeça do menino, que eu acho que é muito rico isso, né? Eu hoje trabalho minha defesa na situação de nenhum nem outro às vezes,
Ajuda e volta, e essa ajuda e volta pode ser de qualquer lado, né? Outro conceito que a gente preza muito, bola no poste baixo. Se deu esse ataque para soltar a bola, a primeira opção seria o poste baixo, né? Aí vocês escutaram falando, pô, mas hoje você falou que não tem cara grande. E daí? E daí? Se a gente tem um menino que é rápido, pode jogar no poste baixo médio, né? Pode jogar de frente com um cara maior e já criar uma situação, né? E sem falar que faz a defesa fechar e abrir, como eu comentei no início, né? Virada de jogo, seja do poste baixo para fora. Hoje eu gosto muito do que o Lucas Dias faz quando ele pega a bola no poste baixo, daquele passe direto na zona morta. Eu acho que é mortal aquele passe, né? A gente tenta trabalhar isso com os meninos, né? E a última situação, que é também um conceito que a gente faz muito, né, de chegar jogando em transição, depois é chegar jogando no pique, né? Aí discutindo as situações de categorias iniciantes, né? O Jamil aí comentou na última live aí, a gente não jogava no pique, não joga no pique até certa idade. Aí é o que a gente faz em Franca. A gente tem cada categoria, vai até um ponto. Ao 15 dá uma beliscadinha, o 16 já começa a sentir, o 17 já faz, o 19 já faz o que o adulto faz, né? Aí é a questão do trabalho de base, da filosofia de trabalho, né? Mas aí chegar jogando no pique também é uma situação muito forte, né, em transição, né, que gera uma dificuldade muito grande de se marcar também, né? Então, faz parte do processo, a gente acredita que faz parte e usa também esse processo. Então, qual modelo que a gente tático pode usar, né? Se não fez se chegou em transição, e aí o que você vai fazer depois que você chegou em transição, né? Que os americanos chamam de spread motion, que é abrir, né? Você vai jogar 5 abertos, 4 abertos, quem que vai estar fechado no seu 4 aberto? É o cara grande, é o pequeno, é o 4, o 5 está lá fora, né? Como que você vai trabalhar essa situação, principalmente pensando assim lá no 12, né? Eu vejo muito o Jamil, e ele fazia isso. O Jamil foi meu técnico, viu, gente? Tem 30 anos, ele foi meu técnico sub-11 12. Desculpa, Jamil. Ele, meu, tem que fazer tudo, cara. Hoje ele faz tudo. O menino passa na posição do poste baixo, abre, o outro vem, cai no poste baixo, abre, né? Que eu falei lá atrás. Esse trabalho tem que começar lá embaixo. Dá trabalho? Dá trabalho. Erra? Poxa, dá trabalho demais. Erra mais do que acerta, né? Mas a gente está vendo que quando está chegando lá na ponta, lá em cima, está aparecendo uns resultados muito interessantes. E 4 abertos com 2 grandes, né? É muito difícil, né? Se jogar, você vê 2 caras grandes hoje fazendo isso, né? Então é uma opção muito boa para quem tem 2 caras grandes para pôr na quadra e conseguir usar nessa situação fica muito interessante também, né? Isso tudo sob sua filosofia, né? O que a gente preza em Franca é o jogo coletivo, desprendido. O Elin fala muito isso, desprendido. É da boa posição para melhor, para outra melhor ainda, né? Que aí que dá né? Digamos que é o fermento do bolo aí. Rápido, dinâmico, 1 segundo, 1,5 segundos, às vezes nos sub-12, 2 segundos. Passe, pensar rápido, já pegar cortando, né? Esse pegar cortando, eu acho uma situação muito interessante, né? 2 situações interessantes que eu lembrei agora, eu converso isso muito com o Jamil. A primeira é a situação da tríplice ameaça. A gente não vê os garotos fazendo tríplice ameaça hoje, né? E a gente pede, é o básico do basquete. O menino perde oportunidades porque ele não faz a tríplice ameaça, que é o básico, né? Eu acho que a gente tem que pegar mais nesse ponto aí, né? Essa é a nossa realidade em Franca, né? Não sei dos outros técnicos aí pelo Brasil, mas a tríplice ameaça para mim é fundamental, principalmente na iniciação, né? E o outro pegar cortando. A gente vê muito, a gente quando começa a criar o desequilíbrio, o passe extra, aí que o menino tem que pegar cortando, ele não faz nada. Ele quer pegar a bola, dar um drible parado para depois querer sair, né? E a gente tem trabalhado muito uma passada de 2 tempos, um tempo assim, de já pegar saindo, que é muito difícil você pegar a defesa no contrapé, a gente sabe disso, né? E acima de tudo, ser agressivo o tempo inteiro e solidário, cara.
agressivo, a gente fala que não precisa ir para a cesta. Você fazer uma tríplice ameaça é ser agressivo. Se o outro time vê que você está querendo ir para a cesta. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo, eu achei que foi fantástico, um time que fez isso foi o Vila Nova, né? Que foi recentemente, ganhou 2 títulos aí na NCAA. Os 5 jogadores o tempo inteiro tríplice ameaça. Né? Você fala, mas tem hora que é aquele touch pass que você não precisa nem olhar. Claro que tem, mas, 90% os caras tríplice ameaça, os caras tendo que sair, senão os caras ou chutavam e quando chegava tinha um corte. Então, você vê assim, um nível altíssimo, né? Final Four, os caras campeão americano, tríplice ameaça o tempo inteiro, do armador ao pivô, todo mundo tríplice ameaça. Aí eu coloquei uns detalhes básicos aí para a gente discutir, né, dessa chegada, do que pode ser feito, né, como que a gente vê em Franca isso. Eu fiz isso no PowerPoint, né, estava sem o flash draw lá para desenhar, mas eu tentei fazer, né, só para a gente dar uma discutida aí, né, a chegada do 1 no passe no 3, ele já criar esse corte, né, às vezes algumas pessoas aí para entender melhor, igual eu falei, ele já pegar atacando, né? Já ser agressivo nesse primeiro momento, já criando desequilíbrio. Se não der a cesta, ele já está dando o passe fora e o passe extra. Aí esse 4 pode ser o 2, pode ser qualquer jogador que chegar nessa posição aí, certo? E a partir desse momento a gente já está criando muitas situações, né? E temos os 5 chegando, que pode criar muitas outras situações aí que nós podemos discutir mais para frente. Né? Então a bola chegou no 4, e a gente hoje preza, por que o 4 não pega cortando? Né? Se é um cara grande. Hoje eu falo, a gente tem um Marília 2,8, 2,9, gigante. Um drible ele tá dentro da cesta. Por que o menino não corta? Né? Então a gente tá nesse pé em cima, pegando no pé dele, assim, bate para dentro, vai para cima. E se ele cortar, a gente cai nesse conceito aí de corte, segundo corte. Eu e o Toca, a gente uma semana discutindo isso, né, Toca? Né? O corte em cima do corte, queria pôr outro corte em cima do outro corte, né? Então, a discussão não para. Né? Então, aí começam as rotações ofensivas, e essa entrada do 3 ao segundo corte que a gente estava conversando, né? Aí, às vezes, a terminologia pode mudar. Essa entrada desse 3, você fala assim, porra, mas e o sistema de apoio lá? Quem que vai dar o passe lá fora caso a defesa feche? Aí é a rotação ofensiva. Um pode rodar. Nossa, e agora? E o balanço defensivo? O 2 tem que sair no balanço defensivo lá. Né? Então, lembra que eu falei, a exigência coletiva pode ser muito grande nesse sistema aberto. Né? O 5 tem que estar rodando o tempo inteiro. O 5 tem que estar se movimentando em relação à bola, porque senão né, não funciona muito bem. E dá trabalho. Porque quando o primeiro às vezes já erra. Aí o segundo começa a fazer bem e o terceiro erra. Né? Mas é um trabalho assim, né? É um todo, né? Que eu acho que gera leituras, gera um conhecimento do jogo muito rico, né? E a gente fala assim, e qualquer jogada que você for fazer, vai cair no conhecimento básico, né? No conceito básico, seja de corte, segundo corte ou corte passe, seja no poste baixo. Como você vai se movimentar no poste baixo? Você vai jogar pick and roll, é outro conceito. Então, sempre vai terminar no conceito básico. Eu acho que a gente tem que partir desses conceitos mais para cima. Aí eu coloquei um vídeo dessa mesma escola jogando, né, nas situações de 4 aberto. E eles fazem um trabalho, né, passa, entra, é aquela situação. No primeiro momento já jogaram 1 contra 1. Jogou 1 contra 1. Se ele tem vantagem, vai para cima. O vídeo está um pouco lento porque está dando umas travadinhas. E aí o cara passou, a bola volta, a entrada do cara da zona morta, que é o segundo corte. É muito importante. Né? E ver assim, como a defesa está aberta, como dá para criar situações, né? Boas situações e mais fáceis, né? Dos meninos enxergar. Né? Então, o armador já soltar essa bola rápido. Já foi embora, já criou um espaço para aquele cara que está chegando. Né? O grande atacando. Passou, cortou, entrou. Então, ó, isso é uma jogada, isso não é. Se você for ver, é combinado, né? Mas você não vê um momento que é chamado isso.
Já vê que passa, solta, o menino já vai embora, o próximo já está chegando. Esse que está chegando pode ser o 4, pode ser outro, né? Passe fora. Então, isso seria o ideal, né? Que eu almejo assim, para os meus times. Não para, todo mundo está criando alguma coisa. A defesa, se dormir, vai tomar. Né? Então, já passou, foi embora, já está chegando o outro. Né? Nem sempre nas distâncias certas, né? Mas são garotos, né? A gente quer que, sendo agressivo, tríplice ameaça, entrou, recebeu a falta. Né? Então, são exemplos assim que a gente pode ver que são palpáveis, né? E quando a gente ataca, a bola veio de um lado, corte para o outro. O menino está descendo para o fundo lá, rotação ofensiva. Né? Então, dá para criar muita coisa em cima de uma coisa simples, né? Que não é tão simples. Então, e partindo disso, a gente pode, né, viu que, só corte, passa, entra, já dá para criar muitas situações, né? E só para continuar aí, né, que tem mais a situação do poste baixo e do pick and roll. Essa situação do poste baixo, vira a bola, o 1 ou 3 pode passar a bola para o 5, certo? E aí vai filosofia. O adulto nosso gosta de fazer o para-brisa. Na base, no 19, eu ensino os dois, né? Quando eu vou fazer o para-brisa? Hoje tem muita gente fazendo front lá, né? Que é o 3, quem marca o 3 ali que deu o passe vai na dobra. Então, se o menino subir e for embora, não tem o passe. Então, aí é o momento do para-brisa. Ou posso bloquear o meu companheiro, né? O meu companheiro pode entrar, ou eu faço bloqueio e entro. E uma coisa que eu tenho pegado muito no pé dos meninos é o lado contrário. O lado contrário está trabalhando nesse flare. Aí você está falando, mas você vai fazer um bloqueio pro 4 lá? 4 chutar. Eu tô cobrando muito isso dos meus meninos. Os grandes têm que chutar, cara. Vai cair? Provavelmente agora ainda não, né? Mas que ele treine, né? E ele vê que precisa treinar para chegar onde a gente quer, né? Aí, em cima disso, a gente, pode criar muitas situações, né? Outras situações que eu peguei aqui para ficar mais fácil, né? A gente visualizar, é uma clínica do Julio Lamas, ele falando só de transição, né? E eu peguei um minutinho de vídeo aqui, né, de algumas outras chegadas que a gente pode fazer, né, e trabalhar nesse desenvolvimento. O passe já foi no poste baixo, o 4 bloqueou o lado contrário e entrou uma coisa simples e muito funcional também. Né? Outra situação, já foi o segundo passe, terceiro passe, entrou, bloqueou, entrou. Esse jogo em dupla dos dois grandes aí, que é muito difícil também de se marcar, e a gente quase não vê mais também na base, né? É uma coisa um pouco mais complexa. Entrou, aí começa as situações de pique, né? Que a gente pode colocar, que é o pivô vindo bloquear de baixo para cima, né? Acho que eu cortei o bloqueio aqui. Que é o pivô vindo bloquear de baixo para cima. Caramba. Ou de cima para baixo. Na clínica que ele fala um ponto interessante, que é a linha do lance livre. Ele fala, se o menino receber para cima da linha do lance livre, o bloqueio é de baixo para cima. Vamos ver aqui. Espera aí que deu uma misturada aqui. Olha lá, recebeu acima da linha do lance livre. Caramba. Faz parte. O bloqueio é de baixo para cima. Se ele receber para baixo da linha do lance livre, o bloqueio é para cima, o menino está atacando. E outra situação é o 4 virar no mão a mão, né? Seguido do pique ou não. Então, N coisas que dá para fazer, né, de situações abertas. E a outra, que é uma das mais simples, que é a última que eu gostaria de falar, né, que é o 5 chegar bloqueando. Um passa, vai embora ou não, né, depende de cada um. Teve a rotação ofensiva, o 5 já vem bloquear o 3. Né? O 3 faz o drive, cria situações ofensivas de passe ou de cesta, junto com o gol do 5. Né? E aí a gente vai criando N coisas. Né? Então, esse é só umas ideias, gente, para a gente poder discutir aí, né?
que eu queria passar para vocês. Aí, Zé, acho que a gente pode começar a bater um papo aí. A ideia era essa, assim, né? Passar um pouco da questão filosófica da coisa e o básico do que a gente faz, assim, né? Eu tô falando, assim, no nível de base, né? Que eu trabalho na base, né? Acho que esse básico dá para a gente fazer muita coisa. Eu sei que outros faz outras coisas que eu acho que é muito legal de expor aqui, né? Acho que a ideia era essa. Pessoal, para a gente não ficar muito tumultuado assim, quem quiser perguntar alguma coisa ou quem quiser colocar sua opinião, pode você mesmo aí tirar o mute e poder falar, mas se vê que um tá falando, aí dá uma segurada e espera o amigo da frente falar. Beleza? Alguém quer começar? Posso falar aí? Estão me ouvindo? Te ouvindo, Galvani. Pode, manda bala. Porra, sempre. Porra. Oh, muito legal, Jonathan. Muito legal que você expôs aí. Eu tenho duas perguntas, tá? Sobre o que você falou. São elas. Eu acho muito legal esse sistema assim, de jogo livre, jogo aberto, for fun, igual o David Jackson falou aí, 5 abertos, né? Você não tem uma posição específica. Mas eu queria saber, eu acho, dentro desse sistema, como mesmo para os seus melhores jogadores. Entendeu? Porque eu acho que todo mundo quer isso. Todo mundo quer que os seus melhores arremessadores arremessem mais bola. Então, por exemplo, você tem o Adiel, o Marcião aí, porque às vezes, dentro de um sistema motion, um sistema 5 aberto, um sistema mais livre de jogo, você permite que todos tenham a mesma oportunidade de cesta. Eu queria saber como você trabalha essa questão. Conseguiu ouvir aí? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber como que eu faço para usar o melhor dos meus jogadores dentro desse sistema aí? Isso. Como que você dá mais oportunidade para os seus melhores jogadores dentro de um sistema aberto? Essa é a primeira pergunta. Cara, como eu trabalho já o 19, por exemplo, né? Alguns momentos o menino, eu creio assim, a gente fala para ele, nós temos jogadas para pegar o melhor de cada um, mas no geral esse sistema é para desenvolver tanto os aspectos que ele precisa ser desenvolvidos, né, como para englobar o time inteiro, né? Uma das coisas que eu cobro é mais 5 jogadores tendo que fazer 10 pontos, por exemplo, para facilitar o trabalho de todo mundo. Mas dentro desse sistema vai muito do menino assumir a responsabilidade, né? Por exemplo, a bola vai chegar na mão dele em alguns momentos que, por exemplo, imagina que o Márcio recebeu no primeiro momento ali, não deu chute e não conseguiu cortar. Ele vai soltar a bola. Que outro momento que ele vai aparecer para o jogo? Isso que eu questiono para ele. Eu falei, Márcio, que hora que você vai aparecer para o jogo dentro desse sistema? Para ele poder pensar. O que eu falo para ele depois de ouvir ele? É numa entrada, é num bloqueio direto e aparecer para o show, né? É um menino, ele combinar com o menino, isso não acontece ainda, mas se Deus quiser um dia vai acontecer, ele combinar comigo, assim, faz um bloqueio para eu sair chutando aqui essa bola. Então, é para desenvolver essas situações, né? Que é o ideal. Dentro desse sistema, acontece, cara, te falar que não acontece, não. Mas a partir do momento, por exemplo, o Adiel já não tem problema com isso, que ele vai assumir a responsabilidade, ele já vai cair lá no poste baixo, vai brigar, ele vai pedir para o cara vir fazer o bloqueio para ele, sem bola, com bola, ele vai entrar no backdoor. Então, alguns pegam, outros não pegam, né? E cabe a gente ir discutindo isso com o menino. Lógico que dentro da jogada, vou fazer um back pick para o Márcio jogar no poste baixo. Pô, ótimo. Vou fazer um chute sequencial para o fulano sair no chute. Beleza, mas dentro dessa área tá mais na mão deles. E isso sei lá, é o ponto fraco ou é o ponto forte? Então é uma coisa que fica em aberto aí. Boa.
Eu tinha outra pergunta, não sei se vou conseguir, eu vi que o Zezinho vai querer trocar a sala aí, mas já engatando aí, não sei se está conseguindo ouvir bem, mas você falou muito de entrar dentro do garrafão, soltar a bola fora. Você faz dentro do seu treino jogos adaptados para tirar isso dos seus jogadores? Por exemplo, esse exemplo que você deu de pisar no garrafão, soltar fora, ou você adapta o jogo em alguma maneira com o objetivo que você quer, com a meta que você quer? Cara, eu gosto de trabalhar muito, eu falo assim, ó, quase todo dia eu faço 3 contra 0, 4 contra 0, 3 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 2, 5 contra 3, certo? Para eles acharem o melhor momento. E muitas vezes eu coloco pontuação. Por exemplo, se você entrar no garrafão, você marca um ponto. Nessa vantagem numérica. Se você entrar no garrafão e fizer a cesta, soma os pontos, né? E vamos desenvolver nesse trabalho. Os jogos adaptados que eu consigo, que eu penso e uso meio que para isso, são essas vantagens numéricas, né? Às vezes jogo de passe, por exemplo, vamos 10 passes, o último passe tem que ser dentro, ou a bola tem que ir dentro para poder passar para alguém fora. Eu trabalho muito nessas situações assim de fazer eles pensarem nisso. Mas eu te falo assim, 2 anos, cara, eu tô indo pro segundo ano com o time, né, com os meninos do 19, por exemplo, do 17 passou pro 19. E, cara, você já vê uma melhora muito legal, assim, você vê uma evolução legal, mas, cara, é coisa que se a gente não fizesse lá com o Jamil no sub-14, eu acho que quase não veria, né, pela idade que eu trabalho. Mas, assim, eu acho que é um trabalho que tem que começar muito antes. Fala, Jonathan. Ô, senhor Fábio, o senhor tá bom? Tudo bem, e você? Tá Parabéns aí pela apresentação, cara. Fiquei feliz assim de ver, porque é uma coisa que eu estou estudando bastante, de observar o spread motion, essas situações. Mas o Galvani falou ali uma situação que a gente talvez tire a bola do nosso melhor jogador para definir, mas acho que o segredo dessa motion, desse tipo de formação, é que a bola vai ficar, às vezes, na mão não do nosso melhor passador, porque é muito importante o passe nesse tipo de formação. Como que você está trabalhando essa questão? Que tipo de noções assim está tentando passar, principalmente para o jogador 4 e 5, que muitas vezes vão ter que dar o passe final ou o passe decisivo para a cesta? Legal. Cara, é treino, né? Eu falo para eles assim, treino. O Zé trabalha, a gente conversa muito, faz muito, às vezes exercícios, passe. Eu falo assim, a gente está fazendo 4 contra 0, o passe é situação de jogo. Começa dali. E outra, a gente tem que oferecer as leituras para o menino. Por exemplo, 4 e 5 vão terminar com a bola na mão. O que ele vai fazer? Né? Pensando nas características do meu time. Hoje eu tenho jogadores leves que conseguem fazer um drive, mas nós não podemos esquecer também que nós temos mão a mão, né? Nós não podemos esquecer que a gente tem o passe e o pique. Então, a gente tenta falar isso para os meninos e, cara, é o que eu falei, a gente tem que trabalhar a parte específica de cada um, sim, né? Por exemplo, o grande jogar mais no poste baixo, isso, mas os básicos, como o passe você falou, a gente cobra igual do armador com pivô. E nós temos muita dificuldade nessa virada de bola, quando é o 5, por exemplo, que está em cima, né? Ele não deu o passe, o que ele vai fazer, né? Então, eu falo assim, o trabalho nosso é muito simples, Fábio, de cobrar, né? Fazer igual o Galvão falou, o que você adapta? Jogo de passe. Vamos passar a bola e movimentar, criar, né? Para eles terem essa vivência aí. Mas o que você falou, você foi muito feliz na sua colocação. Eu acho que esse é o segredo um dos segredos dessa forma de jogar, é ter um bom passe, né? Porque você tem um backdoor, você tem várias situações que o menino não passar bem. O ano passado eu tive muita dificuldade com passe no poste baixo. Eu tinha um time grande e a gente tinha dificuldade de passar no poste baixo. Eu falo assim, para nós é tão simples, né? Assim, aquela leitura, né? E eu consegui identificar, falando com o Niltinho, com o pessoal lá em Franca, com o Rafa, com o Zé, que
eles não têm paciência para passar. No primeiro, o posicionamento básico, a postura de receber, porque eu falei, a tríplice ameaça ele é muito importante. Às vezes o menino tá de lado, quer passar por cima de um cara maior que ele, já tem outro cara lá no poste baixo tirando 3/4. Então, assim, é os detalhes, cara, que eu passo para os meninos. De receber olhando para a cesta. Aqui eu finto o passo em cima para eu passar embaixo e ter paciência para passar. E a gente passou um ano com dificuldade nisso. Falei, esse ano eu não posso errar mais isso. Né? Que era o último passo, que era a hora que o grande nosso estava em vantagem, a gente não conseguia passar a bola. Né? Mas muito, muito feliz da sua colocação, Fábio. Pessoal, de novo aí vai cair o tempo. Eu já vou encerrar essa daqui e vocês já podem entrar no link de novo, tá? No mesmo link que aí a gente faz mais 40 minutos aí. Beleza? Estou encerrando aqui. Beleza. No começo da sua fala, você falou muito sobre o fundamento, né? E em relação à versatilidade dos jogadores, né? Como é que a gente consegue qual o termo que você usou? Multifuncional. Né? Que eu chamo de versatilidade de jogo, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Desse pivô pegar o rebote igual a gente viu nos vídeos, né? E sair driblando e jogando. Inclusive o primeiro lance que ele pega o rebote e sai driblando, os outros 4 jogadores estão abertos e ele vai pelo corredor do meio, e o melhor lance era ele fazer bandeja, ele vai lá e faz o ponto, né? E acho que é esse caminho aí que a gente está seguindo. Depois eu até escrevi ali for fun, porque eu era Lamas, talvez, o treinador, que ele fez uma coisa que eu abomino e uma outra que eu adoro. Até escrevi ali for fun, era uma outra coisa que eu queria comentar contigo. Você conseguiu chegar mais ou menos aí no videozinho, no segundo vídeo? Porque esses vídeos do McDaniel são desse coach Daniel, né? Muito legal, eu também gosto bastante. E como eu estava sem áudio aí, ele primeiro circula um jogador que está próximo ao 45, depois ele circula o jogador que está no canto da quadra. Eu acho que não é esse lance. É o próximo lance, talvez. Eu acho que é o próximo lance. Segue aí ele. Segue esse lance aí. Esse? Deixa rolar. Eu acho que é esse lance. Pronto, parou só um pouquinho. Você viu? Ele circulou o cara de cima, né? Uhum. Tem um jogador chegando. Ixi. Ótimo, segura aí. Esse jogador que está indo para não esse, o de baixo lá, ele atacou o jogador da esquina, da zona morta, certo? Sem bola, tudo bem? Então, na hora que teve a penetração com a bola, o que aconteceu? O jogador do 45, que ele circulou, teve que atacar por causa do aproveitamento dos espaços, que é um conceito de jogo, certo? Ele atacou a posição do jogador do canto da bola. O jogador do canto da bola ou vai para o vestiário ou corta em direção à cesta. Melhor ele continuar na quadra. Tudo bem? Isso o conceito do jogo é o aproveitamento dos espaços. Tudo bem? O movimento é a rotação ofensiva e ele tem como opções o que eu chamo de retrovisor, que seria esse número 3, passar a bola aqui, brecar e virar em direção ao lado que nós estamos vendo aqui do vídeo, e passar para o número 3, ele tem o cara da zona morta, ele tem um backdoor acontecendo, e tem um jogador indo para o 45 lá para aproveitar o espaço para que o jogador do 45 não o atrapalhe. Então, tudo isso está contido, né, no conceito aproveitamento dos espaços, que antigamente a gente chamava de não embolar. Vocês jogavam basquete e o técnico falava, porra, não embola, pelo amor de Deus. E aí nós temos algumas situações como ler e reagir, né, o read and reaction lá, o dribble drive motion, ou seja, tem alguns sistemas que trabalham por alguns conceitos que está todo mundo sempre, principalmente pela velocidade das defesas, das coberturas e recuperações, né? Se você não trabalhar muito bem com os espaços da quadra, você não consegue jogar, certo, Jonathan? Mas quando ele circula um jogador e faz o outro cortar, esse jogador ele só está cortando porque eles devem ter esse conceito de quando eu estou na zona morta e sou atacado, eu corto em direção à cesta.
E essa ação, esse movimento, que seria o backdoor, né, na minha terminologia, correr em direção à cesta, passando por trás do jogador, que ele poderia... Imagina que o defensor, rapaziada, agora, que está marcando esse jogador que eu estou chamando de backdoor, lá embaixo, tudo bem? Tivesse com a bunda na zona morta, lá na linha de fundo. Concorda que era a melhor coisa? Não era o backdoor? Era ele parar em um tempo e tomar a frente do cara e ser opção? Então, qual que é o conceito dentro desse movimento? O jogador que corta para a cesta deve fazer o caminho de ficar livre e ser uma opção. Por que o jogador dos 45 que está caindo lá na esquina, lá na zona morta, está indo para lá? Para que ele seja uma opção caso o jogador dele ajude. Né? Por quê? O porquê das coisas, né? Por que esse jogador que chegou, não chegou indo para trás da bola? Chegou andando já lá para 45 graus, praticamente. Entende? A gente consegue explicar nesse lance que está congelado aí, o movimento dos 4 jogadores e em relação à bola. Porque se esse jogador número 2 para na linha dos 3, eles não fariam esse movimento, com certeza. Então, o sistema, ele anda, e aí estou chamando de sistema, tudo bem? O sistema, ele anda de acordo com a movimentação da bola e dos jogadores, com uma pré-determinação tática. O fato do jogador do 45 graus correr para a zona morta deu um gatilho de uma pré-determinação tática que eles já conhecem, e a explicação disso é o conceito aproveitamento dos espaços, que fez com que o jogador de tênis azul resolvesse correr em direção à cesta. Solta para mim, por favor. Tudo bem? Agora, a qualidade dos caras é impressionante. Aonde que esse moleque ficou livre, cara? Entende? E aí entra no que você falou, que é o lance do fundamento. Quando você joga muito simples, que é muito complicado, a gente só falou aqui que jogar livre é muito difícil de ensinar. Mas depois que você ensinou, fica mais fácil de jogar. E você pode gastar mais da sua metade do seu tempo, pelo menos metade do seu treino, o que realmente interessa e vence partidas, na minha opinião, que são os fundamentos. Agora, Jonathan, quando você falou, porra, o que mais faz com que ele ganhe essa leitura e fique versátil? É a explicação da resposta do Galvani, cara. Eu vou falar só de mim, tá? Eu não estou preocupado que, porra, o Galvani vai flutuar 40 minutos do Mãozinha, o Mãozinha vai ter que chutar hoje, hoje, Mãozinha, pode estar umas 8 aí, chutar. Tá, o que eu tô preocupado é o seguinte, se o Mãozinha, a hora que pega na bola, tá em tríplice ameaça, que você acabou de citar. Melhor 4 do Brasil, viu, Davi? Melhor 4 do Brasil. Se ele tá em tríplice ameaça, primeira coisa, que é, né, pode ser, você citou a tríplice ameaça durante a sua filosofia de jogo, que acima de tudo precisa de agressividade e solidariedade. Muito obrigado, que não entendi a minha própria letra aqui. Desprendimento, né? Agressividade e solidariedade está dentro da filosofia de jogo de vocês, que é um outro assunto que eu queria rapidamente só dar uma pincelada e sair correndo antes que vocês cansem de ouvir a minha voz. Mas o fundamento, eu já tive até discussões com pessoas consideravelmente assim, que são nomes no basquete, que para mim não é o time melhor taticamente que vence se os times estiverem equiparados, logicamente, né? Todo mundo mais ou menos do mesmo nível. O que define quem vence a partida são os fundamentos. Você fica livre embaixo da cesta e erra a cesta, meu amigo, você não vai ganhar o jogo, né? Então a gente está nesse momento de conversar muito da importância do fundamento. Só que a sua escolha de sistema de jogo vai ser determinante, porque só treinar o fundamento e não ter leitura também não vai entregar o que a gente está querendo fazer, digamos assim, né? Não vai entregar um produto, um Giannis da vida, um produto espetacular, ao meu ver, né? Então, eu não estou preocupado que a bola não vai cair na mão do meu melhor passador. Eu estou preocupado se eu vou conseguir treinar ao ponto de todo mundo ser muito bom passador. Tem que todo mundo ser muito bom passador, tem todo mundo ser muito bom chutador. Ah, mas e as características deles, Galvani? Naturalmente, eles vão meio que correndo para desenvolver e para, na hora do jogo, ir para um lugar que ele é mais confortável. Eu, como treinador, fico enfiando ele no problema.
onde ele não é confortável. Vocês também. O Jonathan acabou de falar que deu uma listinha lá, perguntou para os caras o que você não foi bem, o que você foi bem, e o que você não foi bem vai treinar durante o coronavírus. A gente fica meio que na mecânica, né? Eu falo para isso que um dia eu brinco que eu vou mandá-lo para a lanternagem. Meu amigo, você precisa ir lá para a lanternagem, cara. Esse seu lado esquerdo aí, seu gancho de mão esquerda está Jesus Cristo. Vamos fazer um extrinho aí, passo 3 exercicinhos lá e boa sorte para ele, a cesta e a bola. Eu também acho que tem que ser um compromisso mais dele do que meu em desenvolver. Eu só estou preocupado em dar informação. O desenvolvimento tem que ser um compromisso primeiro dele e depois meu, né? E, Jonathan, uma coisa que eu gostaria depois, com calma, sentar com você, que eu acho que você é a pessoa para levar isso, talvez, para o Hélio, é que na sua fala eu tenho certeza que tem muito da escola francana e das formas que o Elinho chama as coisas aí hoje, né? E eu me preocupo muito com esses termos, porque eu acho que para a gente se entender, nós vamos ter que ter uma noção desses termos. E filosofia, princípios e conceitos, elas podem ser melhor alocadas, talvez, na forma que você apresentou de forma rica e brilhante para mim. Eu só estou tentando dar minha colaboração, tá? Para você, não só para você, mas porque é uma escola que trabalha muito parecido, né, com o que eu acredito que seja o ideal, que eu respeito demais. E também, conversando com vocês, eu vou ter a possibilidade de estar errado, de rever os meus conceitos também. Que se eu não trocar isso com gente que trabalha por sistema de jogo, eu chamo de jogo livre com pré-determinações táticas, o que eu faço, né? Acho que cada um pode chamar do jeito que for. Mas eu gostaria muito de depois sentar com você e trocar essa figurinha aí, e se isso der alguma coisa, a gente passa para a rapaziada, enfim. Mas me aprofundar um pouco com vocês nesse sentido, porque eu já há algum tempo jogo contra a Franca. Lembro aquele sistema 4 abertos que vocês faziam mais até, e agora vocês estão fazendo algumas outras coisas, como aquela punho multi-esquema, digamos assim, punho que cada hora vocês fazem um triplo posto diferente, enfim, né? Vocês mexeram um pouco o jeito de jogar desde que o Elinho chegou, mas aquele 4 abertos com o pivô do lado contrário, aí a bola vai no pivô e o conceito de poste de baixo é muito o que a gente via muito Franca fazer. Até uma cita muito você em relação aos passes firmes, né? Vocês são muito elogiados, pelo menos lá no Pinheiros, nesse sentido, que Franca tem um fundamento fera, 1 contra 1 muito bom e passes muito firmes, e a gente ficou correndo atrás de vocês um bom tempo e acho que vamos continuar mais um período nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Era essa a minha colaboração. Ô, Joe, se você quiser manter compartilhado aí a tela ou descompartilhar. E acho que é o Fabiano, né, Fabiano, que você queria perguntar? Vou falar uma coisa que o Davi falou aí que eu acho... Eu também queria fazer uma pergunta pro Jonathan. Todo mundo escutando aí? Só falar um negócio que o Davi falou, que eu acho que a gente está atrasado nisso e a gente precisa fazer urgentemente, que é a gente ajeitar os conceitos nossos, né? Nosso vocabulário de basquete, né? Porque lá em São Paulo ele fala uma coisa, em Franca nós falamos outra. O amigo aí que vai perguntar, com certeza lá em cima fala outra. E é justamente porque a gente não tem aquele documento nosso, né? Da nossa espinha dorsal do basquete, né? Como, né, lidar com o basquete. A gente vê Estados Unidos, Jonathan, e a gente precisa fazer isso pauteado na ciência, no que se já é sabido, né? Eu vou só te dar um exemplo do filosofia, por exemplo. É um termo utilizado no mundo inteiro, filosofia de jogo, não é mesmo? Agora, se nós formos nos aprofundar um pouco no que é a palavra filosofia e o que a filosofia representa na ciência, nós estamos falando de algo muito pequeno perto do que é uma filosofia. Entende? Eu tenho uma filosofia de vida e trabalho, que é o lance da união, do Tominis no Nuncint. O jeito de jogar e o estilo de jogo de Franca, eu chamaria esse fim aqui, ó, o jogo coletivo desprendido, né? Acho que do eu deve ser, do ego, né? O jogo rápido e dinâmico, e essa questão até de, né, ter uma defesa agressiva, não é que você só ataca um agressivo e só faz simples ameaça, vocês jogam agressivo o tempo inteiro, o estilo de jogo de Franca.
na minha visão, se eu fosse classificar, se nós não nos conhecêssemos e eu fosse um ucraniano assistindo o Franca jogar, eu ia classificar dessa forma, entende? Não, sim. Concordo. Vai lá, Carlos, faz sua pergunta aí. Saí, fui. Boa noite, Jonathan. Boa noite para todo mundo aí. Jonathan, você falou a respeito do contra-ataque, dos 5 corredores, que eu acredito que a maioria aqui, ou todo mundo, enxerga a quadra no contra-ataque com 5 corredores. Eu queria saber se, na sua opinião, desde o sub-12, que é a categoria mais jovem, o mini, até a categoria que você trabalha, 19 e 22, queria saber se, na sua filosofia, todas as categorias têm que ser ensinado os atletas a ocupar os 5 corredores ou, em categorias mais novas, simplificar os corredores. Por exemplo, o método CAB, ele fala que quanto mais nova a categoria, eles gostam de simplificar os corredores. Por exemplo, 3 corredores, para facilitar as leituras. Na sua opinião, os corredores, quanto mais novos, têm que ser reduzidos ou desde sempre, não, desde o sub-12, sub-13, a gente ensina os 5 corredores. E a segunda é se você dá autonomia ao jogador que pega o rebote de já sair jogando, ou se você gosta de um passe de abertura, ou se você tem algum conceito pré-estabelecido no momento que pega o rebote defensivo. Obrigado. Opa! Legal, Carlos. Eu acho que os mais novos, quanto mais a gente simplificar, melhor. Né? Igual você falou do método CAB aí, eu concordo que simplificar e facilitar para eles, lembrando que no começo o basquete não é um esporte fácil de se jogar, né? E, né, assim, igual a gente lembra da cestinha lá, de ter que abaixar para oportunizar a facilidade do sucesso para o menino querer continuar jogando, eu acho que essa pergunta cabe mais ou menos por esse lado. Acho que por isso eles fizeram esse aspecto, né? Mas eu acho que a gente já pode comentar, tá? Assim, hoje, esses 3 corredores são assim, mas conforme você for ficando mais velho, são 5 já, e a gente já pode dar uma explanada nisso, né? E 3 corredores, mas se o menino já correr aberto lá, bem lá no corredor 1, lá no começo, lá do lateral, não tem problema, mas eu acho que deixa, o 12, por exemplo, deixar mais livre, né? Assim, né? Ensinar, por que você está correndo aí? Tá vendo que tem um amigo seu aí? Não pode correr mais aberto, né? Então, eu acho que é por esse lado, né? E a segunda pergunta sua, eu falo muito para os meninos o seguinte: você quer sair batendo bola? Você tem que treinar. Você pode sair batendo bola. A gente tem um menino muito grande aqui, tem 2,11, e ele tem dificuldade pelo tamanho dele, físico, sabe, dificuldade física mesmo. E ele pega os rebotes e eu falo para ele assim, eu quero que você saia batendo bola, mas você vai ter que treinar. Você está treinando? Se você falar para mim que está treinando e sair perder bola, não tem problema. E a mesma coisa com o arremesso de fora dos grandes. O cara chuta uma, beleza, chuta 2, 3. Você está treinando arremesso? Tô. Então, beleza, você pode chutar. Não tô. Então, filho, vai fazer o que você tá treinando. Você quer chutar? Dá 500 arremessos por dia aí que a gente, né? Então, como é uma categoria mais velha, né, tem esse lado, né? E já tem alguns atletas meus grandes que eu falo, eu quero que você faça isso para desenvolver ele já. Igual no caso desse que é muito grande, que eu te falei. Eu falo assim, você tem que treinar. Se você treinar, pode acontecer. Já teve jogo que ele pegou a bola, saiu batendo, foi lá e fez bandeja, né? Ficamos, caramba, né? Mas, no geral, a gente fala, né, assim, depende do quanto ele está treinando, né? Mas a gente não inibe, a gente fica olhando, né? Ver o que vai acontecer. Como eu falei, a gente, deixa os meninos errar e depois corrige, né? Vamos ver o que é o melhor. Obrigado, Jonathan. Eu podia fazer mais um, se importa, Felipe? Rapidinho. Eu não me importo. Estamos com tempo ainda. É porque você tinha falado aí de uma estatística, se você, o Galvão, podia falar também, que eu já escutei falando outras vezes, a estatística de quantas vezes se pisa no garrafão. Ele tem um termo que eu até uso nos meus treinos, molha o pé no garrafão, molha o pé no garrafão, eu gosto muito desse termo também. E você falou que isso... Eu queria saber, na verdade, qual o impacto dessa estatística no nível que você joga, nas categorias de base. Essa entrada no garrafão, como é que você mede isso e até onde isso influi em quão agressivo foi o ataque? Então, a gente pode ver... Essa estatística ela é muito, às vezes, subjetiva, né? Por exemplo, a gente está com um aproveitamento bom de fora. Com certeza, a gente não vai estar entrando muito no garrafão, já que a gente está com aproveitamento de fora. Então, eu falo muito para os meninos, você tem que ver o contexto daquilo que está acontecendo. Por exemplo, a gente pode perder um jogo e a gente contou lá, o outro time entrou mais vezes no nosso garrafão, molhou o pé mais vezes do que nós molhamos o pé.
E se a gente tomou mais pontos de 2, não marcamos bem, os caras foram mais agressivos em certo ponto de vista, né? Então, isso é meio subjetivo e a gente pensa em olhar o seguinte, desse contexto, né? Chega um momento assim, a bola não tá caindo, nós temos que entrar lá. Quantas vezes nós entramos depois que nós pedimos, né? Para ver se os meninos estão... Então, depende muito do contexto do jogo, né? Mas a gente gosta de ver como parâmetro mesmo de agressividade, se a gente está conseguindo romper. Às vezes a gente está tentando e não consegue, fala, caramba, o time está marcando bem, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, essa eu acho que é uma estatística que durante o jogo ajuda bastante, igual outra que a gente faz de posse de bola. Às vezes eu falo muito pro Zé, 3 ataques errados já me fala, porque aí às vezes a gente dá uma interferida, né? 3 ataques errados, uma jogada de uma situação mais de segurança, né? Então é uma situação que ajuda. Obrigado. Isso, o Galvani tem alguma coisa para falar aí, a forma que ele vê, né? A forma que ele entende isso. Quer acrescentar alguma coisa, Galvani? Que aí depois a gente já pula pro Brunão aí fazer a pergunta. Pode repetir aqui, cortou um pouco, por favor? Se você tem alguma observação para fazer dessa resposta do Jonathan, da pergunta do Carlos. De entrar no garrafão. Então, ele falou sobre molhar o pé, e é um termo também que eu uso lá no Corinthians. A gente até conversou sobre isso no último Brasileiro, nas palestras que a gente teve lá. Eu acho muito importante, e tem uma estatística que fala disso, né? A estatística é da NCAA, eu não vou ter os números exatos aqui na minha frente agora, mas o pontos por posse de quando você consegue entrar a bola no garrafão, independente da forma que foi, pode ter sido através de um corte, pode ter sido através de uma entrada no poste baixo, pode ter sido rebote ofensivo, se eu não me engano, é 1,15, tá? Pontos por posse. E quando você não entra, quando eu falo assim, que entra no garrafão, não necessariamente que você finaliza dentro do garrafão. Às vezes a bola vem de dentro para fora, né? O arremesso que vem de dentro para fora também tem um percentual muito mais alto do que quando vem de passe perimetral, pelo menos é o termo que eu uso. E era alguma coisa na diferença assim, de 0,30 pontos por posse, que se você multiplicar por 100 aí, cada 100 posses você tem 30 pontos de diferença de quando você entra no garrafão e quando você não entra no garrafão. Eu perguntei ali para o Jonathan, até para ter uma ideia, o que eu uso muito lá no Corinthians, quando eu falo de jogos adaptados, eu dou 1 ponto a mais quando você toca dentro do garrafão, entendeu? Então vamos dizer que a gente chegue no ataque e faça um arremesso de 3 pontos num passe de dentro para fora, ou foi de dentro para fora, um passe extra a mais. Quando ele tocou no garrafão a primeira vez, a gente diz que já criou a vantagem e a gente já adiciona esse ponto à cesta que ele fez. Então, por exemplo, foi um passe de dentro para fora, mais um passe extra de 3 pontos, o time ganha 4 pontos. Eles fizeram uma cesta, mas não tocou no garrafão, aí eu adapto o jogo. Às vezes eu falo que é menos 1 ponto. Então, o menino chegou no contra-ataque, chutou de 3 direto, eu falo, e matou a bola, vale 2 só. Ele fez 2 pontos sem tocar no garrafão, que estatisticamente hoje é o pior arremesso do basquete, né? O 2 pontos de média distância, ainda mais quando está contestado. Ontem o Marcelinho Huertas até falou na live dele com o Gustavinho que ele é um dos poucos que consegue ter uma eficiência alta nesse tipo de arremesso, mas no geral assim não é um arremesso com o grau de custo-benefício, vamos dizer assim, não é o melhor de todos. Ele seria, se você não entrasse no garrafão, valeria 1 ponto só. Então eu acho que é muito legal essa ideia, e é uma que vale. Ele perguntou dos níveis, né, diferente ali no início da fala dele. Se adapta a mesma coisa, essa questão de criar vantagem e você adaptar o jogo para que entre no garrafão, coloque mais 1 ponto, né? O KJ, o assistente do Unifacisa, ele falou uma vez lá que ele coloca mais 2 pontos se toca no garrafão, se é um passe de dentro para fora. Eu acho que é muito válido para todas essas categorias. É isso mesmo. Compartilho dessa ideia aí. Eu acho que é um ponto muito forte, né? Assim, né? Interfere muito no aproveitamento, né? Igual virar o lado da quadra, a bola de dentro para fora, essas coisas aí que a gente, né, usa a estatística para ajudar a gente. Brunão, sua pergunta. Pessoal, quem for querer fazer pergunta, pode colocar no chat aí para, posso fazer a pergunta, o seu próximo, aí a gente vai organizando.
Bom, boa noite aí, galera. Boa noite, Joe aí. Joe, você falou uma pergunta mesmo. Você falou numa das falas. Tá me escutando? Opa! Falou em uma das falas que hoje em dia se vê muito pouco jogo em dupla dos pivôs, né? Quando você falou jogo em dupla, jogo de pivô para pivô, né? O famoso high-low, o simples high-low, várias coisas desse quesito. Lógico que isso acontece muito pelo espaçamento que está dando na quadra, né, hoje em dia, né, jogadores mais leves e tudo mais. Só que, né, umas coisas que eu vou falar amanhã, de gostar muito de algumas coisas antigas e do próprio Hélio, vendo o Hélio com as equipes dele lá antigamente, ver Sandro Varejão e Vargas, Sandro Varejão e Ailton, do Mineiro e Vargas, jogando um achando o outro. Você acha que hoje em dia, mesmo sendo um jogo mais espaçado, os nossos pivôs chutando mais de fora, jogando mais aberto, não seria uma outra arma dentro desses sistemas, dentro desses conceitos, de o pivô achar o outro? Porque já que os nossos armadores laterais estão cada vez mais chutando e tendo que estar muito mais grudado essa defesa, não acredita que poderia ter mais esse jogo de pivô com pivô, mesmo sendo, estou falando na própria base, né? Vocês devem ter dois meninos grandes aí no sub-17 ou no sub-19, que de repente dentro desse sistema, né, acabam se achando pouco um outro. Quem acha mais o pivô é num pick and roll, um armador no lateral, ou o próprio lateral para um pivô, mas realmente está existindo pouco esse passe de pivô para pivô, um corte de um pivô e achar o outro pivô. Você acredita que poderia ter mais isso? E como fazer isso, né? E como trabalhar isso com os meninos? Cara, eu acredito muito que tenha que fazer isso. Por exemplo, nosso time, a gente às vezes sofre de jogar com... A gente não tem dois grandes esse ano, mas a gente tem muito dentro desse spread motion nossa, a questão do lado contrário aparecer para o high-low, né, que é outra forma de acionar, né, o cara grande embaixo, mas a gente colocou um sistema nosso agora também que faz com que os dois pivôs eles joguem nessa rotação, se um atacar para o fundo, o outro está perto e roda, para tentar, algum momento do jogo, a gente tem uma opção também de dois caras grandes jogando, né? Porque basquete é jogar em cima da vantagem do adversário. Eu acho importantíssimo isso, mesmo que às vezes custe algumas coisas. Por exemplo, se eu jogar com os dois grandes que eu tenho hoje, eu vou perder alguma coisa na defesa, mas também tem que ganhar no ataque. E isso eu deixo muito claro para os meninos. Você tem que fazer valer a pena que você está na quadra. Né? Todo mundo tem um ponto fraco, então você tem que valer mais a pena do que seu ponto fraco, por exemplo, pensando num nível mais de rendimento, né, que é o meu do sub-19. Cara, e até no adulto, cara, você não vê hoje um pivô atacando, o outro rodando, um pivô dando assistência, igual a gente via, você falou do Vargas, né, igual a gente vê muito na NBA, né, então eu acho que é uma coisa que a gente tem perdido, assim, eu não sei se é por características agora, por exemplo, igual eu falei no começo, a gente vê 4 fazendo 5 e 3 fazendo 4, né, o pessoal escolhendo mais essas situações por causa do jogo aberto, né? Mas saber jogar com os dois caras grandes também nessa situação, acho que é importantíssimo. Eu não tenho visto, né? Não sei você que está mais no adulto, né? Pelo menos nos times que a gente acompanha do NBB aqui, muito difícil você ver dois jogadores grandes, né? Nessa interlocução, né? Sim, lógico, a gente vê pouco, até por causa do que nós estamos falando, por causa dos sistemas hoje em dia, né? Diferente do que lá atrás. Uma coisa que eu faço básico lá é realmente exercício 2 contra 2 dos pivôs, né? Hoje eu tenho 5 pivôs lá no adulto, às vezes puxa um menino lá do 19, lá grande também, e a gente faz alguns trabalhos de 2 contra 2 simples, né? De dois meninos sair no poste baixo, daí o lado contrário subir, e daí a partir daí a gente dá o passe ou no poste baixo ou em cima, e a partir daí ele jogar em 2 contra 2. Eu acho que realmente, mesmo esses sistemas não ajudando esse trabalho, é mais um trabalho, né? Mais uma situação que a gente pode colocar dentro disso aí. Eu acho legal isso. Eu até peguei um vídeo da Espanha, né, jogando o Marc Gasol e o Paul Gasol jogando os dois juntos. É assim, diferente, né? Como você vai marcar um, você ajuda, o outro tá ali perto, né? Então, essa relação dos dois, quem conseguir fazer isso hoje, o adulto nosso, alguns momentos faz, né? Com o Lucas Dias e com o Rafael, né? Então, é uma arma forte, né? Mas é um ponto interessante aí que a gente tem deixado um pouco de lado também. Pessoal, vou abrir uma pergunta aqui para o João.
Aí a gente tem mais 6 minutos aí, tá? Vou pedir pro Jonathan para deixar uns 2 minutinhos para mim, para eu poder finalizar aí o nosso Zoom Zé aí, como diz o Davi, de hoje. Pode perguntar, João. Boa noite a todos aí. Acho que todos não me conhecem. Meu nome é João Vitor, trabalho atualmente em Londrina. Eu queria aproveitar o Jonathan aí, a experiência dele em seleção brasileira de base que ele teve. Duas perguntas. Se ele acha possível, com pouco tempo de treino que a seleção geralmente tem, jogar em cima desse sistema aberto. E na Copa América Sub-16, se as outras seleções, a maioria estava jogando dentro desse sistema ou não. Se ele puder contar um pouco aí da experiência dele na Copa América lá. Obrigado. Fala, João. Obrigado pela pergunta aí. Cara, a gente não jogou no sistema aberto lá, né? A gente tinha jogadas, né? O Filé optou por jogadas, né? E os times que jogavam mais ou menos nesse sistema, Estados Unidos na transição violenta deles, né? Que vinha atropelando junto com o Canadá, né? Mas os outros times não estavam, foi um pouco mais metódico, assim, tirando o Canadá e os Estados Unidos, os outros times foram um pouco mais metódicos. A Argentina não tinha um time alto, então jogava um pouco mais naquele sistema deles, né? Eles abriam e seguram o jogo, né? Se não abre, aí eles vão, né? Naquela transição forte que eles têm. O que a gente viu Porto Rico fazendo, República Dominicana fazendo bastante, porque eles tinham característica disso, não tinha muito meninos de tanta qualidade embaixo, eles jogaram bastante aberto nisso, né? Então, tanto que o cestinho do campeonato era deles, né? Então a gente não jogou muito aberto, não. A gente jogou mais em jogadas, assim, por se dizer, né? E os times jogavam muito nessa característica deles. O Canadá e os Estados Unidos, né? Transição fortíssima, né? E mais a República Dominicana jogou aberto e criando espaço, né? Mas não teve muito. Mas você acredita que é possível, com pouco tempo de treino, igual geralmente é feito na seleção, se você acha que é possível implementar esse sistema mais aberto que você gosta de jogar? Cara, a seleção é dificuldade, como hoje é difícil qualquer coisa, né? Você tem que pensar naquilo que é mais simples e que mais ou menos todo mundo consiga fazer, né? Então, se você é cobertor curto, você cobre uns e descobre outros. Verdade. Então, às vezes molhar o pé dos dois lados ali, né? Deixar o pé coberto, depois cobrir o braço. Seleção é loucura aquilo ali, viu, cara? Eu vi que é coragem. Mas é difícil. Eu acredito que, se a gente tiver essa unidade, todo mundo falando a mesma língua, independente se joga aberto ou se joga fechado, mas os meninos tendo fundamento, aí, filho, você joga o que você quiser, que a leitura vai ser boa, os fundamentos para qualquer situação é bom, né? Isso. Acho que parte desse princípio aí, da gente fazer o trabalho nosso em casa para chegar lá em cima, né? Facilitar o trabalho do técnico lá que tá dando a cara lá. Show. Obrigado, John. Pessoal, Falou 2 minutos, pera aí. Gente, queria agradecer a todo mundo aí, né? Coisas básicas aí, simples, que eu estou na caminhada aí, aprendendo muito com vocês aí, né? Com os caras, né, mais velhos, né? Mas obrigado pela oportunidade, agradecer o Zé que está organizando. E é um prazer estar aqui com técnicos de adulto, né? Técnicos multicampeões, técnicos que estão começando, técnicos de outros lugares. Muito obrigado aí, estou muito feliz. Hoje eu vou dormir feliz de ter tido essa experiência. Queria agradecer em nome de todo mundo aí, Jonathan, por você ter compartilhado aí com a gente essa experiência sua aí. E também, pessoal, queria agradecer a presença de todos. A ideia aqui desse Zoom Zé aí é continuar. A gente, nesse primeiro momento aí, da gente está fazendo umas 2, 3 vezes por semana. Eu vou falando para vocês aí. Aí não vai ter resenha, Zoom Zé? Então, eu não estou conseguindo deixar direto igual eu consegui aquele dia, mas eu posso abrir outro aqui. Já foi atrás das latinhas, irmão. Porra, aí você mata ele. E, pessoal, eu queria só lembrar também que... Abre outra aí. Aí, Toca, você tá quieto hoje, velho. Eu queria... Tô aprendendo, né, cara? Eu queria só... Zé, desculpa aí só. Vê se o Jonathan consegue arquivar aqui mesmo no chat o documento que ele usou aí na... Eu vou falar disso, peraí.
Então, amanhã, só lembrando que amanhã nós temos o Bruno, tá? Vai partir do mesmo horário, às 8. Eu sei que a gente tem outras lives aí, mas é até bacana, né? Antes ter várias do que não ter nenhuma, para a gente poder escolher. E acho que amanhã vai ser legal com o Brunão. Eu estou cada vez mais feliz aí por estar aprendendo com vocês, tá? Eu pus para gravar. Hoje eu comecei a gravar o nosso Zoom Zé aí. Aí eu vou tentar formatar, dar uma editada, diminuir um pouco e ver uma forma aqui para poder compartilhar com todos aí também. Beleza? Ô, Coxinha, tá indo aí, ó. 2 segundinhos. Eu acho, será que vai dar tempo? Ô, Jonathan, me passa no WhatsApp também. Eu compartilho. Aí, Galvani, melhor no WhatsApp. Libera aí a resenha. Esse cabelo aí, ó. Abaixa essa máquina. Quase aí. no seu nível, hein? Tô quase no seu nível, hein, David Jackson. Vai, tem que Galvani, mãozinha melhor 4 do Brasil, Galvani. Anota aí. Mãozinha melhor 4 do Brasil. Futuro Olivinha. Ô, Davi, você quer que abra outro link?